Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Em Mato Grosso, o governo altera a cobrança do FETAB e taxa vai incidir após a classificação dos grãos. Geadas causam danos em lavouras de trigo no Paraná e Rio Grande do Sul. No centro-oeste, frio intenso provoca a morte de animais. E falta um mês para a abertura oficial do plantio da safra de soja 2021. A Somar Meteorologia alerta que em Minas Gerais o produtor vai ter que escolher entre plantar no pó ou após a invernada, que pode manter a chuva por 15 dias em áreas do estado. E tem mais, a semana está começando com a arroba do boi e o milho em São Paulo nos preços mais altos do ano. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. E em Campinas, a saca do milho atingiu R$ 62,00 e retomou o patamar mais alto do ano. Sobre este cenário, nós vamos já conversar com o analista das safras e mercado, Paulo Molinari, que fala conosco. Molinari, muito boa tarde. Abertura da semana com o milho valendo R$ 62,00 por saca em plena colheita da segunda safra. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, Kellen. Sim, o mercado interno muito firme, né? Não tem um motivo excepcional para esse movimento de alta, além da retenção aí por parte dos produtores. Os produtores bem capitalizados e acreditando em movimentos mais fortes aí para o milho, vai sustentando os preços de mercado interno nesse momento aí em plena final de colheita, vamos dizer assim, porque já estamos indo para a fase final da colheita no Brasil, né? Muito bem, você disse que os produtores estão acreditando em preços mais firmes. Eu quero saber no que o Paulo Molinari acredita. Também acredita que o preço vai subir mais no Brasil? Bem, veja, nós sempre temos a situação do segundo semestre, que ela depende muito do nosso fluxo de exportação, né? Nós temos uma demanda interna que está bem, né? Temos preços recordes aí do suíno, preços bons do frango, até o leite subiu de preço, o mercado de ovos também bem, boi gordo aí também batendo recordes de preço. Então, nos parece que é uma conjuntura de altas em todas as commodities do Brasil, que pode ser já um sintoma inflacionário, e o milho vai aí com essa condição de sustentação até pelo menos o mês de janeiro, quando nós temos aí esse produtor tendo que tomar a decisão se limpa os armazéns ou não desse milho que vai ficar parado aí até o final do ano. Bom, essa é uma situação do mercado interna que também tem uma correlação com o câmbio. Na sua visão, o dólar tende a subir mais diante de todos esses debates sobre questões políticas e até fiscais aqui no país? Lá fora nós temos uma situação cambial aí um pouco mais acomodada do dólar, né? Que poderia acomodar também, valorizar o real aqui dentro. Contudo, essa situação política, né, esse conflito aí dos três poderes, agora com a reforma tributária indo para o Congresso e precisando ser aprovada nesse ano ainda, tem o orçamento da União que o governo precisa enviar ao Congresso ainda nessa semana. Então são vários indicadores aí que mantêm o mercado brasileiro se protegendo em dólar, já que a taxa de juros hoje é bastante baixa, né? E não estabelece um sintoma de proteção para o capital de investimento. Então, o câmbio continua sendo aquela sustentação de proteção para o capital nesses momentos mais difíceis aí, políticos e econômicos. Bom, você disse que tem produtor reservando o milho da safra que foi colhida agora, já que o preço está firme. Agora tem produtor também comercializando a segunda safra de milho do ano que vem, que nem foi plantada ainda, Paulo Molinari. Esse produtor está vendendo em média a quanto essa saca e na sua avaliação é um bom negócio fazer isto? Bem, nós temos aí já um bom volume de milho comercializado para 2021, alguns negócios começando já para 2022 no Mato Grosso. Nós acreditamos que essa prática, uma prática já comum, né, no Brasil. Os pacotes de troca para 2021 geralmente começam a rodar um pouco cedo, esse ano um pouco mais cedo que o normal. Se for para fazer uma boa troca por fertilizantes, né, dependendo da região, bom preço em relação ao custo de produção, sim, vale a pena travar os nossos custos de 2021, porque o segundo semestre do ano que vem tem outro perfil, né, outra configuração. Então, travar os custos é sempre bom
numa média de preço boa. Hoje nós temos no Mato Grosso aí 36, 37, R$38 para 2021. Na sexta-feira nós vimos negócio aí a 34, 35 para 2022, né? São patamares aí que, dependendo do travamento de custo, pode ser bons preços aí sim para uma proteção. R$34 por saca para 2022 e você dizia que a safra 2021 já está bastante comercializada. Quanto já foi vendido até agora? E eu gostaria de saber também se você acha que os estoques dos Estados Unidos podem achatar os preços na curva futura. Bom, nós vamos atualizar o dado na semana que vem, mas eu acredito que nós vamos fechar o agosto com 20% a 22% da safrinha 2021 comercializada. 2022 é bem pouquinho ainda, né? Mas o mais forte é 2021, como sempre ocorre. Agora, a safra americana ela vai ter um corte em função da tempestade que ocorreu em Iowa, né? Principalmente. O Crop Tour aí sempre tem um número que é mais baixo que o dado do USDA, e o USDA em setembro corrigirá essa produção um pouco para baixo. Mas se nós perdemos aí 8 milhões de toneladas nessa safra americana, de 388 para 380, e os estoques caírem de 70 para 62 milhões de toneladas, é claro, o mercado vai se manter nesse 3,10 a 3,45 por bushel na Bolsa de Chicago, mas o espaço para fortes e altas é pequeno, porque os estoques de 62 milhões de toneladas são estoques muito altos nos Estados Unidos para forçar um preço a fortes altos, pelo menos no meio da colheita americana, que já começa aí no mês de setembro. Muito obrigada, Paulo Molinari, por abrir a semana conosco, trazendo os destaques do mercado do milho. Volte sempre. Boa tarde. Boa tarde, boa semana. Obrigada para você também. O recolhimento do FETAB, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, vai passar por mudanças em Mato Grosso. Na última quinta-feira, o governo do estado sancionou uma lei que determina que a cobrança sobre os grãos seja feita após a classificação dos produtos e não mais sobre o peso bruto total da carga transportada. A gente vai até Cuiabá, onde o Luiz Patroni conta para a gente quando a nova regra entra em vigor. Seja bem-vindo. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma boa notícia, né, aguardada pelos produtores e entra em vigor a partir do momento em que a lei for sancionada, for publicada em Diário Oficial. Segundo a assessoria de imprensa do governo do estado, isso deve acontecer entre hoje e amanhã, portanto, a partir de então, essa mudança passa a valer na prática, né? E o que muda para os produtores? Justamente esse recolhimento sobre a tonelada de soja e de milho transportadas, mas já após a classificação, o que não acontecia anteriormente, o que, segundo os produtores, claro, gerava prejuízos no bolso de quem contribui com o FETAB. A gente preparou uma reportagem repercutindo e mostrando os efeitos dessa mudança. Vamos acompanhar. O fim de uma distorção histórica. Assim, a AproSoja classificou a mudança na maneira como o Fundo Estadual de Transporte e Habitação passará a ser cobrado dos agricultores. Imagine vocês, o produtor pagar um imposto sobre um produto que não lhe pertence e algumas trades vinham aplicando esse desconto em cima do peso bruto. Então, essa lei vem corrigir essa distorção que havia nessa cobrança. Então, o produtor ganha nessa parte, principalmente quando se colhe um produto fora dos padrões, aí, numa condição adversa de chuva, de excesso de chuva, enfim, onde você tem problemas na padronização, se cobrava um tributo que o produtor já sofreria com os descontos aí aplicados em cima desse produto. Além desse desconto, haveria essa cobrança que não é legal dentro dos produtos que não é do produtor. A lei que altera e regulamenta o recolhimento do FETAB foi sancionada na última quinta-feira pelo governador Mauro Mendes. Agora, o valor do tributo incidente sobre a soja e o milho será calculado após a classificação dos produtos, conforme normativas do Ministério da Agricultura. Até então, o cálculo era feito sobre o peso bruto total da carga, ou seja, sem descontar os percentuais de umidade e impurezas. Ela está alinhada com aquilo que o governo pensa, que é fazer uma tributação justa. Nós temos que cobrar imposto, mas cobrar, né, daquilo que é realmente devido pelo governo. Trazemos segurança jurídica, trazemos o conforto aí de fazer uma tributação que vai ao encontro daquilo que nós precisamos ter em Mato Grosso. O FETAB foi criado no ano 2000
com o objetivo de levantar recursos para investimento em infraestrutura e logística em Mato Grosso. Mas, ao longo dos anos, o dinheiro passou a ser utilizado em outras finalidades. Hoje, menos da metade do valor arrecadado tem como destino as obras de transporte e habitação. 40% desses recursos que vêm do FETAB vai para a infraestrutura de Mato Grosso. Os outros 60%, por enquanto, vêm para o chamado Fonte 100, que é o caixa único do governo, e com isso nós ajudamos a pagar salários dos nossos policiais, dos professores, os hospitais que nós estamos recuperando em todo Mato Grosso, cuidar da saúde, ele ajuda na composição da despesa total do governo do estado de Mato Grosso. Pois é, que é uma condição que, claro, incomoda muito os produtores. A gente já mostrou isso várias vezes aqui, essa utilização dos recursos para outros fins e não propriamente para a infraestrutura. O governo espera arrecadar por ano cerca de R$1,5 bilhão com o dinheiro do FETAB, aqui em Mato Grosso, que incide sobre soja, milho, algodão, carne bovina, quando é destinada à exportação, gado em pé e também madeira, além do milho, quando ele é destinado para fora do estado. Só para a gente frisar aqui, Kellen, o valor hoje pago pela soja equivale a 10% do valor da UPF, Unidade Padrão Fiscal, vigente, isso por tonelada, só que a soja paga 2 vezes, aquele FETAB dobrado, como os produtores tanto que questionam. Em soja, então, o produtor gasta cerca de R$32, quase R$32 com o valor do FETAB por tonelada. No caso do milho, 6% do milho, 6% sobre o milho que é vendido para outros estados, a conta chega a cerca de R$9,20 por tonelada, portanto, um bom dinheiro que sai do bolso dos produtores, agora de uma maneira mais transparente, como avaliou o setor. A FAMATO também se posicionou favorável à mudança, dizendo que, inclusive, foi uma demanda levantada pelos produtores ali de Água Boa e Ipiranga do Norte, que pagavam aí para uma empresa lá sobre justamente o valor total, a carga bruta, Por isso gerou tanta reclamação a ProSoja, FAMATO e entidades representando os produtores nessa demanda, que agora a página vira, vamos esperar só a publicação em Diário Oficial, Keren. Obrigada, Luiz Patroni, pelo seu trabalho. Uma boa semana. Até amanhã. Minas Gerais vai sediar a cerimônia oficial da abertura do plantio da safra de soja. A gente vai já saber como fica o tempo por lá. A meteorologia indica que o produtor vai ter que escolher entre plantar no pó ou após a invernada, que pode manter a chuva por 15 dias em áreas do estado. Vamos entender tudo isso em detalhes com a Desirê Brant. Desirê, conta pra gente como vai ficar a condição para plantio em áreas do Sudeste, como Minas Gerais. Kellen, olha, a expectativa ainda é de tempo firme para grande parte do Sudeste. A frente fria que provocou chuva e queda na temperatura já se afastou para alto mar e a tendência agora é de tempo mais seco. Choveu e choveu até acima da média em algumas localidades do Sudeste e pelo mapa que a gente tem de umidade no solo, onde aumentou bastante a umidade foi nas áreas mais próximas ao Paraná e no máximo aqui no sul de Minas. Então, embora tenha chovido por causa da frente fria, não foi o suficiente para aumentar a umidade do solo e vai seguir com tempo seco nesses próximos dias, então não tem aumento de umidade do solo. A virada do mês, quando vai voltar a chover em algumas localidades, só no extremo sul do Brasil é que tem chuva e no caso do Sudeste, no caso de Minas Gerais, apenas na faixa leste do estado é que pode ter um pouquinho de chuva, algo com baixos acumulados e de forma localizada, tá? Então, o mês de setembro ainda promete ser seco, com chuva abaixo da média. Olha o que acontece em outubro. Aí volta a chover com bastante intensidade, até com a chuva acima da média. Esse é o problema. Só que o mês de outubro não vai ser inteiro com essa chuva, tá? Vai ter alguns episódios e em alguns momentos teremos a invernada, em outros o tempo mais seco. Olha só, o mês de setembro ainda com tempo seco, no finalzinho do mês de setembro ocorrem algumas pancadas de chuva e este é o momento de tempo seco que retorna e é aquele momento do produtor escolher se ele planta antes da invernada ou não. Olha aqui a invernada muito bem representada pelo gráfico nesse período aqui, ó, que é a segunda quinzena do mês de outubro, mostra mais de 120 milímetros de chuva para esta região. É com você, Kellen. Obrigada, Desirê.
Nós vamos já levar as informações da Desirê para o Wesley de Freitas, que é o nosso anfitrião, presidente da ProSoja Minas Gerais, que vai sediar a abertura nacional do plantio da safra de soja 2021. O evento este ano acontece na Fazenda Dois Corações, em Capinópolis. Vamos conversar com o Wesley, que já está comigo. Wesley, muito boa tarde. Você ouviu as informações da Desirê, que trouxe um cenário climático. Quero saber como você avalia estes dados. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado, Canal Rural, pela oportunidade de estarmos falando para todo o Brasil. Kelly, é com grande satisfação que recebemos essas notícias, pois o nosso plantio aqui no estado de Minas Gerais, ele é realizado a partir do dia 10, 15 de outubro. Então, é com grande satisfação que a gente recebe essas notícias, pois no momento exato, no momento adequado, estaremos recebendo esses volumes de chuva para iniciarmos os nossos plantios no nosso estado. Então não há preocupação nesse momento, mas há um cenário de certo otimismo, porque você me dizia que alguns produtores já negociaram até parte da safra que vai ser semeada com valores acima de R$100 por saca. Esse é um case isolado ou mais produtores estão conseguindo essas negociações? Exatamente. E eu acho que um ano como este é o ano do produtor investir, é ano dele cuidar em cada detalhe, fazer uma agricultura de precisão minuciosa, para que assim ele venha no futuro, na época da colheita, obter bons resultados na sua atividade. Pois, apesar dos custos de produtividade cada dia estar mais caro, este ano eu creio que é um momento do produtor obter boas produtividades e assim ter um resultado positivo em sua atividade. Diga pra gente, qual é o grande diferencial deste ano de 2020, que é super diferente por vários motivos. Estamos numa pandemia, havia muita preocupação sobre a chegada dos insumos da fazenda, havia uma série de preocupações sobre logística. E a gente está vendo que há sinais de que os insumos já estão na fazenda, o produtor está com a negociação antecipada, parece que está tudo até mais calmo do que em anos anteriores. Você tem essa impressão, Wesley? Olha, a gente, dentro das nossas atividades, que é produzir e alimentar o mundo, assim, a gente tem visto com uma certa normalidade, sim. A gente vê com uma certa apreensão, pois o produtor rural jamais esperaria ter um boom de preço da forma com que houve, pois assim que sojas atingiram aí um patamar de R$90 aproximadamente, já foram feitas várias pré-fixações futuras e pois o produtor jamais imaginaria que uma saca de soja hoje disponível estaria aí na minha região aqui em torno de R$125. Então, assim, em parte o produtor perdeu, mas aquele que pôde e teve condição de guardar a sua soja disponível, esse sim terá uma excelente lucratividade em sua atividade. Mas, Lei, eu sei que cada ano a gente começa uma nova safra, às vezes com uma palavra-chave, né? Essa safra vai ser marcada por esse fator ou por aquele fator. Hoje, agosto, qual é a palavra-chave que você acha que define essa nova temporada que está vindo aí? Olha, Kelly, eu acho que muita cautela, muita atenção, pois mesmo com altos preços que estão sendo praticados hoje, eu creio que ainda vai subir alguma coisinha, pois nós sabemos que não há oferta de soja disponível no mercado no momento. Então, eu acho que o produtor faz ali o seu custo, redia aquilo que é de extrema necessidade, mas aquele produtor que puder segurar a sua mercadoria mais um pouco, eu creio que ele terá uma oferta de preços melhores ainda. Bom, então está dada a mensagem. Agora é só se preparar para o nosso evento digital, ao vivo, para todo o Brasil. Próximo dia 24, vai ser uma grande satisfação trazer as notícias direto de Capinópolis, Minas Gerais, para todo o país, nesta largada oficial do plantio. Muito bom contar com você, Wesley. O prazer é todo nosso, Kelly, e será uma grande oportunidade de estarmos apresentando a minha cidade, a minha região, em especial a minha propriedade, a todo o Brasil, e é com grande satisfação e alegria que faremos isso para juntos comemorarmos
o início do plantio da safra 2021. Muito obrigada, nosso anfitrião Wesley. Uma boa tarde, boa semana e a gente volta a se falar já nos próximos dias. Bacana, obrigada Wesley. E você, claro, pode acompanhar ao vivo a transmissão da abertura nacional do plantio da soja safra 2021 a partir das 9 horas da manhã pela televisão, site, Instagram, Facebook, YouTube do Canal Rural. Não perca exatamente daqui um mês. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.